Quando Daniel orou a Deus, pedindo para que Deus o mostrasse, o falasse com ele a respeito da libertação do povo de Deus, que estava cativo na Babilônia. O profeta tinha lido no profeta Jeremias que era 70 anos e já estava dentro daquele período, então ele quis saber de Deus. Então a Bíblia diz que ele começou a orar e jejuar, pedindo a Deus que Deus mostrasse para ele. E a princípio ele não teve resposta. Só que depois de 21 dias, o anjo apareceu para ele. Só que o anjo tinha uma explicação para dar para ele. O anjo disse: Gabriel, desde o primeiro dia em que tu inclinou teu coração para buscar o Senhor, para compreender, ou seja, tu se interessou pelas coisas de Deus, eu recebi uma ordem para vir até a ti e te dar a resposta que tu buscava. Porém, o rei da Pérsia me resistiu. Para aí, quem resistiu o anjo? O rei da Pérsia. Quem era o rei da Pérsia? Dário. Ora, mas quem é Dário para resistir um anjo? Então, se entende que o rei da Pérsia, que estava resistindo o anjo, não era o físico, era o suporte espiritual, o suporte de anjos, que no caso, um dos anjos, porque Satanás, ele é organizado, vamos entendendo isso aqui, era esse anjo que correspondente ou seja, que dava suporte. Dário só vencia as batalhas, Dário só tinha conseguido o que tinha conseguido porque tinha suporte espiritual, porque tinha suporte no campo dos anjos. E tanto esse anjo como o material humano era príncipe ou reis. Aqui se vê com clareza, absoluta clareza. Seja para o bem ou seja para o mal, qualquer ser humano, ou nação, ou igreja, seja no pessoal, seja no profissional, seja no ministerial, só faz coisas grandes, compatível ou medido pela autoridade ou pelo suporte que os anjos os dão. Então veja, o anjo foi resistido. Você sabe o que é resistido? Impedido. E nós sabemos que a respeito da igreja, as portas do inferno não prevalecem, ou seja, a igreja vai avançando, nada impede o avançar da igreja. Mas lá no caso do anjo, ele foi retido, ele foi paralisado por 21 dias. E vamos entender isso aqui com bastante clareza. Veja, o tamanho de um homem, de um governo, de um império, de uma igreja, de um ministério, é medido pela hierarquia do anjo que lhe dá suporte. E o anjo também é proporcional, é correspondente à fé ou à ousadia. No caso Dário não tinha fé, mas ele era ousado, ele acreditava. Você está tendo revelação da dimensão, da profundidade disso aqui? Então, é o mesmo princípio, ou os mesmos critérios no que se respeita à igreja, porque nós somos a parte física, onde Jesus, o maior dos maiores, é o nosso suporte, ele é o sumo sacerdote. Por isso que nada pode nos deter. Aqui está a operação, um registro que mostra como o reino espiritual funciona, porque ali não é só um caso isolado, entende o que eu falo? Não é só um caso isolado. Agora vamos entender mais sobre Daniel. Daniel estava pedindo para que o povo dele fosse resgatado, fosse solto, fosse liberto. Então o que estava acontecendo? Onde estava a briga? É que para Dário perder,
tinha que ser preso, tinha que ser amarrado, tinha que ser paralisado, o anjo que dava suporte para ele, o demônio que dava suporte para ele. A briga estava aqui. Aí se você ler lá em Daniel, você vê que aquele anjo era maior do que o anjo que estava vindo na hierarquia, mesmo estando caído, era maior do que o anjo que estava vindo para trazer o recado. Por isso, você vê claramente que o anjo Gabriel veio, agora Gabriel é maior. Entende isso? Mas Satanás é maior do que Gabriel. É interessante. Por que você diz? Por causa da briga que ele brigou com Satanás referente ao corpo de Moisés. Ele não ousou desacatar, está lá em Judas. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. Entende o que eu falo? Então, só para nós valorizar mais isso aqui, para que vocês possam entender, eu quero que vocês peguem a revelação, porque é a revelação que te dá a direção. Durante o desenrolar da história do povo de Deus, você vê, por exemplo, Débora era uma mulher, é uma das únicas mulheres que venceram batalhas grandes. O povo estava escravizado durante 20 anos. Diz a Bíblia que o inimigo, o rei inimigo, obrigava eles a trabalhar com carro de ferro. Era 80 mil carros de ferro que humilhavam os pais de família a trabalhar, arrastando aqueles carros de ferro. E eles clamaram a Deus. E Deus ouviu. Só que o juiz anterior tinha morrido. E agora Débora disse: eu vou. Ela convidou um homem chamado Baraque. Essa história está lá em Juízes. E disse: olha, o Senhor Deus nos mandou, nos afirmou que vai dar Zísera, era o nome do homem, em nossas mãos. Era o nome do comandante. Cícera, alguma coisa desse tipo. E ela foi, eles foram. E você vê que na guerra houve manifestações de fogo, de poder caindo. E o exército começou a ser dizimado, e aquele comandante começou a correr, fugindo de Débora, do exército de Israel, e caiu numa tenda de uma mulher, não é? E aquela mulher que estava lá, que sabia da história, que ele caiu de cansaço, ela foi lá e pegou uma estaca e cravou na cabeça dele, eliminando ele. E aí você vê Débora cantando, louvando a Deus, e ela disse: olha, essa guerra que vocês venceram aqui embaixo, a origem dela está no céu. A guerra aconteceu lá. Nós poderíamos falar de Gideão. Quem não sabe que não foi Gideão com sua força? O anjo apareceu para ele. Josué. Precisamos entender sobre como o reino espiritual funciona e a autoridade que nos assiste.